Começa agora, Paternidade.doc, com Fernando Giffer. Puxe a cadeira, aumente o som e seja mais do que bem-vindo, porque hoje é um podcast muito, mas muito especial. Afinal, está indo ao ar exatamente no Dia das Crianças. Aê! E apesar de ser uma data toda dos nossos pequenos e pequenas, preparamos um programa que tem como tema de fundo uma coisa que eles amam, ou seja, desenho animado, mas com um conteúdo voltado exclusivamente a vocês, papais e mamães, que vão conhecer todos os bastidores da criação de um desenho ou produto feito para os seus filhos. Qual pedagogia e aspectos didáticos existem por detrás de cada episódio, os cuidados com as temáticas e formas de abordagem delas, definição de trilhas sonoras e dubladores, licenciamento de marca, diferença entre produzir para a TV e para o cinema, incentivos e captação de recursos para rodar os projetos, de onde surgem as ideias de um desenho animado e quais caminhos e por quais pessoas essa ideia transita antes de chegar aí na sua TV ou plataforma digital, como YouTube, Netflix, entre outras. Enfim, muitas coisas e informações super legais vocês vão encontrar aqui hoje no Paternidade.doc. Ah, e antes que eu me esqueça, eu sou o Giffer, paizão coruja assumido da minha Laís e padrasto do Eduardo, e minha função hoje é somente mediar o papo com essa convidada especialista e faixa preta no assunto, no sentido de aprender mesmo e tirar todas as dúvidas e curiosidades que nós, pais, temos sobre o assunto. Fechado? Então, não desgrude do podcast, porque o assunto é de nosso total interesse, já que estamos falando de algo que diariamente invade nossas casas e que tem papel fundamental no desenvolvimento e entretenimento das nossas crias. Quer sugerir um convidado? Um tema? Propor uma parceria? Demorou! Manda e-mail para contato@fernandogiffer.com.br, contato@fernandogiffer.com.br ou através das redes sociais no @fernandogiffer. Nossa convidada já está ali, munida de conhecimentos legais para dividir com a gente, mas antes de apresentá-la oficialmente, me deixe mandar um abraço apertado para Philips Zavent, que além de ser nossa parceira de todas as horas aqui no podcast e na vida, é a marca número 1 no mundo em recomendação por mães para a linha de cuidados para mamães e bebês. Eu quero saber porque o gato mia, verde por fora, vermelha por dentro, é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir, o que tá acontecendo eu vou descobrir. Agora sim, produtora, escritora e diretora de criação na Penguin Content, antiga TV Pinguim, que fundou lá em 1989 com seu parceiro Kiko Mistrorigo. Ela assina a criação de alguns dos grandes sucessos infantis da animação aqui no país, como O Show da Luna, Peixonauta, Charlie, o Entrevistador de Coisas e Gemini 8. Além de ter participação direta, claro, em outras muitas produções que ela vai contar pra gente e que, sem dúvidas, também fazem parte do dia a dia dos seus filhos aí no outro lado, ou até mesmo fizeram parte da sua infância, viu, paizões e mãezonas? Senhoras e senhores, um dos principais nomes da animação audiovisual do Brasil, Célia Catunda! Bem-vinda, Célia! Que demais receber você hoje. Obrigado por ter aceito meu convite. Obrigada a você pelo convite. E olha, pra gente começar, apesar de eu já ter mencionado algumas coisas, né, que você já fez ao longo da carreira na apresentação, eu acho bacana você falar sobre os trabalhos que já fez no audiovisual ao longo da sua história, dentro e fora da Pinguim. Falar um pouco da sua carreira pra gente. Olha, na verdade, assim, a minha carreira começou já na Pinguim, porque a gente abriu a produtora, eu estava na faculdade ainda. Na verdade, eu tive um emprego só antes, que foi de estagiária numa produtora de animação, mas depois eu comecei a
meu próprio trabalho, né? Desde o início da produtora, o meu objetivo e do Kiko era que a gente conseguisse contar histórias, né? Trabalhar a animação mais no sentido de conteúdo, né? De conteúdo para as crianças, série de TV. E aí lá no começo a gente trabalhou bastante com a TV Cultura, a gente fez uma série de interprogramas que chamava Rita, que acho que foi o primeiro trabalho nosso, assim, ser veiculado em TV. A gente trabalhou no Castelo Rá-Tim-Bum, num quadro que era de poesias animadas, a gente fazia as animações, depois a gente fez uma outra série que também passou na Cultura em vários outros canais públicos, que era o De Onde Vem, que foi uma série que fez muito sucesso, eram 20 episódios e tinha uma personagem que queria saber de onde vinham as coisas. E a partir daí a gente começou a criar, né, cada vez mais nossas séries. A gente fez o Peixonauta, depois a gente fez Gemini 8, Ping Pong, Luna. Agora a gente acabou a última série a última série foi o Charlie, o Entrevistador de Coisas. E estamos desenvolvendo outros filmes, né, também. Agora a gente está trabalhando um pouco com cinema, é isso. Ah, legal, a gente vai até entrar nessa seara do cinema também daqui a pouco, mas Célia, a minha geração, né, ali dos anos 80, comecinho dos 90, a minha geração não consumiu tanto desenho brasileiro na TV aberta. A gente tinha muito aquelas produções, igual até as que você mencionou mesmo, produções da TV Cultura, Rá-Tim-Bum, o Gloob Gloob, o Mundo da Lua, o Castelo, o X-Tudo, mas desenho mesmo. As nossas referências eram geralmente as do exterior, as gringas, né? Pica-Pau, Hanna-Barbera, Disney. A minha pergunta é a seguinte: quando e por que a gente não só passou a produzir, como também exportar, e por que demorou tanto? Então, na verdade, isso aí tá bem ligado à história da gente, né, da produtora, porque quando eu era bem nova, assim, quando eu resolvi que eu queria fazer animação para televisão, acho que eu tinha uns 14 anos, e eu percebi exatamente isso, que todas as animações eram de fora, né, a maioria americanas, algumas canadenses. Mas eu não imaginava, assim, né, assim como você está me perguntando agora, né, não sabia bem por que não tinha, né, animação brasileira. E depois, na hora que a gente criou, a gente achou, nossa, que legal, fizemos uns projetos, né, e levamos nos canais, e a gente percebeu que é tudo uma questão de modelo de negócio, uma questão financeira, né. As TVs, elas estavam sempre acostumadas a comprar produções internacionais, ou por valores muito baixos, ou mesmo como troca, elas ganhavam as animações de graça, por exemplo, compram os filmes da Warner e ganham os desenhos. Então acabava sendo um produto muito desvalorizado, né? Embora seja um produto que dá muita audiência e para o canal, ele era uma coisa que não se gastava muito para fazer, com exceção da TV Cultura, que, né, era uma TV pública, a TVE do Rio também na época, que era TV educativa, também gastava um pouco, mas aí eram produções menores. E quando a gente levou projetos de série com, né, uma duração maior, episódios de 11 minutos, 52 episódios, o custo era inviável. Todos os canais falaram, não dá, é impossível e tal. Aí a gente percebeu que a única maneira de fazer isso dar certo seria vender globalmente. Então teria que fazer assim como, né, os produtores americanos ou canadenses vendiam no mundo inteiro, a gente percebeu que a gente teria que fazer um produto mais universal, que a gente tivesse uma boa versão em inglês e que a gente conseguisse vender em outros países para poder também chegar aqui num custo competitivo, né? Porque naquela altura ainda não existia nenhuma reserva, nenhuma cota, embora em vários países já existisse, tipo na França, no Canadá, para fazer frente aos países mais hegemônicos, né, como os Estados Unidos, tem uma reserva para a produção local, e aqui no Brasil não tinha. Então a única maneira da gente conseguir fazer seria ter uma diluição desse investimento, né, com outras emissoras. Então foi um longo caminho, né, para a gente conseguir fazer um produto internacional, para a gente conseguir viajar, e a gente, na época, estava iniciando a Associação Brasileira de Produtores Independentes, que se organizou para ir no mercado internacional, que é um mercado que negocia programas não só de animação, como
todo tipo de produto para o mundo inteiro. E foi assim que a gente conseguiu vender Peixonauta, que era a primeira série nesse formato maior, assim, de duração e de episódios maiores. A gente conseguiu, nessa viagem para esse evento, vender a série para a Discovery Kids, que a gente vendeu para a Discovery Kids através do escritório americano, porque aqui eles ainda nem faziam produção local, e a gente fez como uma coprodução com o Canadá, e assim começamos a vender em outros países, né? E foi aí que começou. E após a TV Pinguim ter feito isso, teve muita mídia, saiu em tudo que era lugar, falando, né, desse negócio que foi feito. E aí outros produtores começaram a também seguir esse mesmo caminho, né? A ver essa oportunidade, e aí a gente teve um crescimento, assim, exponencial mesmo. Hoje tem muitas séries de animação brasileiras sendo produzidas, sendo veiculadas aqui. Aí depois veio a aprovação das cotas de programa nacional, que também aí aumentou ainda mais, né, a quantidade de programa brasileiro, e sendo exportada também. E como que é conseguir captar recurso e rodar esses projetos aqui no Brasil? Conseguir esses incentivos é muito árduo, Célia? É muito difícil. Na verdade, hoje é impossível, atualmente, né, no quadro atual, assim, porque a gente está sem, a agência de cinema Ancine está praticamente parada, né, a gente tem projetos que estão parados há 2 anos lá. A gente tem projetos, no caso de Luna, por exemplo, Luna 6, temporada 6, que é uma série que está vendida para Discovery. Então a gente já tem teoricamente teria já o investimento do canal, só que tem que passar pela agência e eles não aprovam. Assim como o Charlie, a gente temporada 2 está preso lá, faz 2 anos que eles estão para liberar. É uma coisa que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, assim, não é Lei Rouanet, não é dinheiro público, não é um dinheiro da própria emissora, né? Que tudo bem, a emissora tem incentivos para poder fazer produção nacional, mas é um grande gerador de empregos, né? A produção de uma série. A série de animação é uma coisa que tem uma mão de obra muito intensiva, né? Então eu acho que é num momento em que eu acho incrível isso, que o governo federal está dando esse auxílio aí de R$600, de não sei quantos reais. Ao mesmo tempo, ele está segurando verbas de produção que dariam emprego a milhares de pessoas que estão paradas por uma questão exclusivamente política, né? Bom, o nosso papo vai ser sobre produção audiovisual infantil de uma forma geral, mas é possível, Célia, que eu utilize o Show da Luna como exemplo em algumas perguntas, porque eu sou muito fã desse desenho, então não me leve a mal, eu vou falar do Show da Luna bastante aqui. Inclusive eu escrevi um artigo há 3 anos fazendo uma breve análise sobre essa criação, porque para mim assim, foi amor à primeira vista mesmo. Para mim é um trabalho tecnicamente impecável em todos os aspectos. E já pegando o Show da Luna como exemplo, eu quero que você conte pra gente como funciona todo o desenvolvimento de um produto desse, desde a ideia até o dia em que ele estreia na TV. Olha, é um longo processo também isso. Quando a gente, por exemplo, no caso de Luna, né, a primeira coisa que aconteceu foi desenho. Antes de ter ideia do restante, do que seria e tal. E foi um personagem que tinha força, sabe? Você vê a coisa do design mesmo, da energia que ela passava, das poses as primeiras poses que eu fui fazendo. E a gente falou, vamos fazer uma série com essa personagem, e a gente gosta muito de trabalhar para o público pré-escolar, né? E a gente começou a buscar, né, em torno do que a gente vai falar, e eu acho muito importante, assim, uma produção para essa faixa etária, trazer informações, porque é um público que está sedento por aprender coisas, eles não relacionam o aprendizado ainda não está relacionado à escola, é uma coisa de aprender no mundo, olhando, observando, né? E aí a gente teve essa ideia de fazer uma série sobre ciências, que naquela altura, né, que a gente criou, não tinha nenhuma série assim sobre ciências para criança dessa idade. Então a gente começou a partir daí a desenvolver o universo, né, dessa série, onde a gente criou o irmão, a família, o conceito básico de Luna, que é perguntas, né? Sempre fazer perguntas que geram mais perguntas. Eu quero saber. Por
Precisamos descobrir isso. Então, logo no começo desse processo, a gente começou a falar com o Valmir Cardoso, que é professor de ciências e é um astrofísico e uma pessoa apaixonada, né, pelo universo das ciências. E ele participou com a gente. A gente falou também com outro consultor nos Estados Unidos, 2 que também trabalhavam, porque a gente também precisava de embasamento, não só para nós trabalharmos nesse conceito, como para mostrar para os canais que a gente estava tentando vender a série qual que era a consistência do trabalho, né? E a partir daí a gente criou esse conceito da aluna, que é observar as coisas e fazer perguntas. E como vai responder? A gente não queria que ela acessasse o computador, um Google, ou que ela perguntasse para um adulto. A gente queria que a resposta fosse encontrada por ela e pelo irmão dela e pelo Cláudio, através da observação. Então, a gente queria trazer o método científico, né, que é observar, criar hipóteses, testar, e aí, no meio dessa pesquisa aí, da época que a gente estava desenvolvendo o projeto, a gente percebeu também a importância da imaginação em ciências, né? Quantas teorias foram feitas a partir da imaginação? E tem vários depoimentos de cientistas e tudo falando sobre a importância da imaginação, muitas vezes ser maior do que a importância do conhecimento, né? Você tem que ter a capacidade de imaginar coisas que estão muito além do que você conhece. Então a gente colocou, no caso da aluna, o momento do faz de conta, que era o momento em que ela imaginava. Então ela imagina ser uma abelha, para saber como a abelha sabe, como ela se comunica com as outras abelhas, né? Como todas as abelhas sabem que ali, por exemplo, tem um pedaço de bolo ou tem uma flor. E em cada episódio tem esse faz de conta, que é uma forma dela abrir a cabeça dela e viajar mesmo para tentar achar a resposta. E a partir do experimento que ela fez e dessa viagem na imaginação, ela chega na resposta, em alguma parte da resposta, ou às vezes na resposta, que vai gerar outras perguntas no final. Então o episódio sempre termina com ela fazendo mais perguntas e falando, são tantas perguntas. Ai, são tantas perguntas. Porque esse é a essência do que é fazer ciência, né? Então isso tudo que eu tô falando aqui até agora é o que formou o projeto, que a gente chama de Bíblia, que a Bíblia é assim, é um caderno que você escreve, é um livro que você escreve com desenhos e textos que criam todas as leis sagradas daquele universo. Teve algum momento, no caso da Luna, Célia, 2 coisas, assim. Primeiro, teve algum momento da produção da primeira temporada, ainda não estava no ar, que vocês tiveram, de repente, um start e falaram, cara, isso daqui vai estourar. E aí, quando o estouro da Luna também assustou vocês de alguma forma? Foi surpreendente? Foi. Assim, a gente, quando estava fazendo, a gente nunca imagina, né, se vai estourar ou não, porque a gente sabe que tem tantos fatores envolvidos, né, com o sucesso de uma série. Por mais que você goste, assim como eu acredito que tem muitas coisas muito boas que às vezes não chegam até as pessoas, né? Então tem um conjunto aí de fatores que eu acho que o principal deles é o timing, né? Você tem que ter sorte no timing das coisas que você faz, né? Então você pode fazer uma coisa muito boa, muito bem trabalhada, que você acha lindo, você acha que tá redondinho, maravilhoso, e lançar num momento que é um momento ruim e tal. Então é imprevisível mesmo. Quando a gente tinha a sorte de estar com um canal que tinha boa entrada com o nosso público, né? A gente tem a sorte também de estar numa época que existem as redes sociais, existe o YouTube ou outras mídias e plataformas onde a criança pode acessar esse conteúdo de diversas formas. E a gente fez o melhor que a gente podia e deu certo, né? E assim, a gente acha super legal, né? A gente nunca ficou assustado, a gente ficou feliz. Esse processo, Célia, que a gente falou, né, da ideia até chegar na televisão, o resultado final, ele leva em média quanto tempo? Varia bastante, né? Mas eu acho que assim, por exemplo, todo o processo de desenvolvimento, que é esse que eu falei de escrever essa Bíblia, demora pelo menos 1 ano. Às vezes pode demorar mais, 1 ano e meio. Aí você tem outra etapa que é conseguir vender isso, né? Você precisa achar parceiros que acreditem. Sejam canais de TV,
às vezes um outro coprodutor de outro país que pode entrar com uma parte do financiamento, às vezes uma plataforma. Então, essa também é uma fase que, esse é muito variável, você pode encontrar isso rápido, né, nos primeiros 6 meses, tá? Mas pode demorar um ano, ou às vezes você, infelizmente, pode não encontrar. A gente já teve projetos que a gente fez com muito cuidado, com muita, assim, tudo que tinha que ser feito e não consegui vender. Eventualmente acontece. E aí, então, você, imagino que depois de você conseguir, né, um parceiro, você começa a produção de fato. E uma produção de de 26 episódios de 11 minutos, hoje demora pra gente 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, por aí. Mas aí a série já pode ir estreando a partir do 4º mês, assim, a gente já pode ir tendo episódios no ar, né? Com relação, você entrou na questão da comercialização, que é um outro braço, é um outro esforço dentro da criação, dentro do projeto. Comercialização da marca, licenciamento, como que é fazer a gestão disso também, além da questão da criação? Olha, isso foi um aprendizado, assim, para nós. É uma coisa muito legal. A gente acha, assim, você que é o criador da série, ter contato com o licenciamento de produtos e poder fazer uma coisa que esteja, que tenha consistência, né? Então, você fazer produtos que tenham a ver com essa criação que você fez, né? E no caso de Luna, a gente é muito cuidadoso, assim, então, alimentos, né? A gente procura alimentos saudáveis. Na parte também dos jogos, né? A gente fez jogos que estão relacionados com ciências. Manter a unidade, né? Da mensagem que você teve, que você passou na série, né? No audiovisual, você manter essa mensagem também em diferentes categorias de produto, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante e é muito prazeroso você ver a série se desdobrar nessas outras categorias. Então você vê uma roupa, uma boneca, um jogo, um brinquedo. É como se aquela ideia sua, ela passa a existir concretamente, né, em diferentes situações, né, não só na tela, ela ganha vida, ela é um outro filho que nasce, né? Por exemplo, com Peixonauta, que a gente teve um trabalho, a gente fez, né, teve um grande sucesso, acho que foi a primeira série brasileira e ficou em primeiro lugar de audiência durante 2 anos, inclusive em relação a canais de esporte, de outros assuntos. A gente fez um trabalho de licenciamento e foi a primeira vez que a gente praticamente criou uma empresa dentro da empresa, né, dentro da produtora. É uma coisa que gera muito trabalho, gera trabalho para mais pessoas, né, designers, o pessoal de marketing e os desenvolvedores de produto dentro dos licenciados, né? Então é muito interessante, eu acho, a questão de personagem, da criação de marcas, porque ele é uma bola de neve. Ele começa pequenininho, vai crescendo, vai se multiplicando e vai virando uma coisa muito maior do que você tinha imaginado. Quando você passa, por exemplo, nas ruas de comércio popular e vê os produtos da sua empresa piratas, dá uma dorzinha no coração, e essa dorzinha tem um impacto muito relevante na receita da produtora, Célia? Olha, dá, eu acho bem, eu fico bem aflita, assim, além por ser pirata e não, né, acho que o pior aspecto dos produtos piratas é que normalmente eles são ruins. Eles não, por exemplo, as bonecas são feias, não tem a cara da personagem, então isso é horrível, né? Ou você vê, por exemplo, no caso de produtos até que não tem fiscalização nenhuma, pode ser perigoso para uma criança, ou que simplesmente é de má qualidade, ou que é feio. Eu acho que esse é o pior problema da pirataria, né? E eu acho que tem, sim, um grande impacto, porque a gente já perdeu contratos, assim, de algumas categorias em que o fabricante falou, não, eu não vou querer porque tem pirataria na 25, então a pessoa não quer fazer e competir com o pirata, porque o pirata é bem mais barato, né? A gente procura ao máximo controlar, a gente
A gente manda notificação, a gente faz o possível. Peças de teatro pirata, nós tiramos, assim, acho que mais de 20 peças, montagens do Show da Luna piratas, que a gente conseguiu impedir. E teve uma delas que acabou sendo feita e a gente, né, tá processando. Até hoje, assim, na verdade, já faz uns 5 anos, e é muito lento, né? E eu sei que isso prejudica bastante, né, no caso do teatro, porque se você tiver já uma cidade pequena, onde já foi feita uma peça do Show da Luna, é improvável que você consiga fazer a sua peça lá, porque as pessoas já foram, né? Sim, e às vezes consumir uma qualidade extremamente inferior e pensa que essa é a qualidade real, né? E no caso do teatro, é pior, né? Eu acho pior ainda, porque é uma produção muito, muito inferior, assim, ao que a gente faz, e eles cobram caro. Né? Bom, você comentou sobre os especialistas que vocês acabaram consultando, até quando começaram a produzir a Luna, e realmente, né, para você falar com criança é preciso entender a cabeça e as necessidades da criança. No caso da Luna, além de tudo, cada episódio é sobre um tema muito específico, e aí vocês, obviamente, vão atrás dos especialistas. Esses especialistas, Célia, hoje que a série, e aí não só da Luna, né, todos os desenhos de vocês, porque todos os desenhos têm todo um cuidado educacional, todo um cuidado pedagógico. Hoje vocês trabalham com uma equipe fixa de especialistas ou ele é muito pontual? Não, hoje a gente está trabalhando com um consultor mais pontual. A gente já teve outros, mas como a gente está no Luna na estação espacial, a gente está concentrando muito nessa coisa da astronomia e da tecnologia, né, inovação. E então a gente está trabalhando com o Valmir Cardoso, que é justamente quem trabalhou com a gente lá no começo, que é uma pessoa que, nossa, além de ser um consultor no sentido de checar o roteiro, checar o animatic, ele também é uma pessoa que é muito inspirada, né? Ele é uma pessoa que dá muitas ideias. Na própria pesquisa dele, é uma pesquisa que tem um pensamento criativo, poético, assim, que é muito legal, contribui muito nas ideias dos roteiros. Você sabia que a Philips Avent é a marca número 1 no mundo em recomendação para a linha de cuidados para mamães e bebês? É isso mesmo! Philips Avent está ao lado dos pais nessa incrível jornada da paternidade. E nessa jornada, a amamentação é um dos momentos mais importantes e muitas vezes mais desafiador também. Por isso, há mais de 35 anos, Philips Avent desenvolve soluções que agregam tecnologia e inovação a fim de ajudar os pais a suportar o desenvolvimento saudável de seus filhos. Philips Avent está presente em cada fase, desde a gestação até os primeiros anos do bebê, fortalecendo os vínculos e levando praticidade para o dia a dia com os seus pequenos. Mais do que uma marca, uma amiga de verdade para o momento mais importante da primeira infância dos nossos filhos, o aleitamento materno. Acesse loja.philips.com.br e conheça toda a linha desenvolvida especialmente para o bem-estar do seu maior amor do mundo. Tão importante quanto o visual é o áudio, né? E eu tenho muita curiosidade, Célia, em saber como funciona o processo de escolha das trilhas e dos dubladores para um desenho que ainda vai chegar ao mercado. Porque, querendo ou não, são as pessoas que vão dar vida, que vão dar voz àquela personalidade que você criou no papel. Fala pra gente sobre isso. Olha, no caso das vozes, assim, realmente, eu acho que na animação é decisivo, né? Luna e Júpiter, assim, a gente fez questão de escolher crianças para fazer as vozes e particularmente o Júpiter, por ser uma criança menor, a gente procurou uma criança pequena, o que traz bastante dificuldade na gravação, porque você não pode exigir, sabe, muitas horas de trabalho, você tem que uma coisa bem suave, então isso você tem que administrar, mas o ganho para o personagem, a verdade que passa é enorme. Luna, a gente também queria que fosse uma voz assim, porque às vezes tem voz de personagem de menina, de desenho animado, que me incomoda um pouco, assim, que serem vozes estridentes, muito agudas e cansativas. E como ela fala muito, eu queria que fosse uma voz, assim, que tivesse embora fosse de criança, tivesse um timbre um pouco mais grave, né? Assim, E aí a gente buscou, né, e outra coisa, a gente queria que fosse uma criança que cantasse muito bem, porque ela canta muito, né, na série. Sim. E eu acabei procurando no
The Voice Kids, acho que era The Voice Kids, um desses concursos de música, assim, brasileiro, e eu achei, e aí eu ouvi a voz da Keren, que é quem faz a voz da Luna, e eu achei que era perfeita, sabe? Então foi uma coisa de buscar, que legal, mesmo pesquisar muito, e eu não a gente não pegou, sabe, casting de pessoas que já fizeram, porque outra coisa também, que a gente não gosta é pegar uma voz que já fez outro personagem, porque as crianças conhecem muito voz. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, que eles, quando estreavam desenho, em geral desenhos americanos, tal, eles falavam, olha, a voz do não sei quem aqui, esse aqui é o Dexter. Eles percebem na hora que aquela voz não é daquele boneco. Então eu falei, não, a voz tem que ser uma nova, né? Tem que ser só dela. Então a gente evita também essa coisa do casting de crianças que já fizeram. A não ser que sim, a criança não tenha feito nada muito marcante, mas se você pega uma criança que fez o Ben 10, você não vai querer que ele seja o seu protagonista, né? No caso da Keren, né, que faz a voz da Luna desde o início, eu como fã da série, falando como fã agora, eu percebo que, obviamente, conforme ela cresceu, a voz dela mudou um pouquinho. Isso é uma preocupação para vocês? Isso é uma preocupação, assim, a gente tem um pouco de saudade da voz dela no início, né, mas assim, eu acho que a voz feminina ainda consegue, né, ela consegue né, falar um pouco mais fininho e tal. Quando é menino, a gente acaba, que nem no caso do Júpiter, a gente acabou tendo que trocar. Mas a Keren, assim, eu acho que ainda, pelo que ela canta, ela é muito talentosa, e a gente, apesar de sentir um pouco essa mudança, a gente acha que ela ainda consegue segurar a personalidade, né, da Luna. E a parceria com a Bujanra, Célia? Fala um pouco pra gente também dessa parceria de sucesso, né? Desde a primeira temporada. Nossa, é muito legal, assim, a Bujanra e o Márcio Nigro, que fazem juntos. Eles são super, super talentosos. Essa parceria, ela é um pouco, assim, o roteirista faz a letra da música, porque as letras, elas são onde a gente coloca conteúdo que às vezes é difícil de ficar o personagem falando coisas assim um pouco mais complicadas. Sim. A gente gosta de colocar na letra da canção, e normalmente é o roteirista que faz. Quando a gente entrega pro Abujanra e pro Márcio, eles adaptam algumas coisas, às vezes eles reclamam que a métrica tá ruim, que não sei o quê, mas eles acertam lá. E o que eu acho muito legal no trabalho deles é a pesquisa, assim, de variedade rítmica, né? Então, se você for ver, Luna tem baião, tem música eletrônica, tem música meio indiana, eles viajam, assim, que acho que é uma coisa muito do trabalho deles mesmo, de ter essa riqueza, né? Riqueza musical. E uma coisa que eu acho também muito legal, atender um ritmo de produção que é um ritmo bem puxado, porque quando o episódio chega para eles, né, como a animação é um processo meio lento, quando chega a parte de pôr a canção e tal, já tá tudo meio na correria, né? Só esperando eles, praticamente. Pior que assim, a música eles têm que fazer antes da animação. Então eles têm que pegar o roteiro, fazer a canção antes mesmo de fazer a trilha toda, daí eles entregam pra gente uma versão prévia, um rascunho, sim, pra gente poder animar e fazer toda a cena, e depois eles pegam e regravam com a voz final, os instrumentos finais. Então é um trabalho bem dinâmico, assim, bem de idas e vindas, mas que eles conseguem fazer dentro dos prazos malucos que a gente trabalha. Que legal. Célia, a gente vive uma era, a era da sexualização de tudo, né? Ou seja, tudo tem conotação sexual na TV, na internet, as piadas, programas de humor, tudo com esse tipo de teor. E vocês que trabalham com crianças, obviamente também estão imersos a esse novo momento do mundo. Dá trabalho se blindar disso para não cair em nenhuma armadilha sem querer na hora de produzir? Olha, pra gente, eu acho assim, não dá trabalho porque isso é uma coisa que tá tão, sabe, dentro do nosso DNA assim, né? De evitar. É uma coisa que a gente trabalha, assim, chama atenção muito pra mim, qualquer coisa que eu vejo, assim, sabe? Essa coisa precoce, mesmo, às vezes tem alguns desenhos em que as meninas estão
muito ligadas em coisas de vaidade, de batom, maquiagem, roupa, menino, namoro. É um negócio que a gente, assim, me chama muita atenção quando eu vejo, sabe? Numa outra produção, de outras séries. Então, assim, eu cuidado muito grande, mas que ele é natural, assim, pra gente, né? Eu não consigo nem imaginar passar alguma coisa assim. E uma outra coisa que a gente também, eu acho engraçado, que desde o começo a gente se preocupa muito, e quando os episódios começam a ir pro ar, você recebe o feedback dos pais comentando que é essa questão dos papéis, do estereótipo de gênero, né? Sim. Então, desde o começo, a gente colocou o pai da Luna cozinhando, enquanto a mãe da Luna estava assistindo um jogo de basquete, né? A gente coloca muitas situações assim, em que não estão aqueles papéis cristalizados, sabe? E, às vezes, quando você coloca, você pensa, talvez nisso passe assim meio subliminarmente, mas não. As pessoas reparam muito e fazem questão de escrever, de dizer que repararam, que bacana, legal, obrigada, né? Principalmente as mulheres comentam bastante e tal. E é muito legal você ver que isso, né, é um negócio que entra na casa das pessoas, tá todo mundo vendo junto e tá vendo que o pai tá cozinhando, né? Eu percebo nas séries que eu assisto de vocês que vocês tratam muito bem essa coisa com muito bem e com muita delicadeza, muita sutileza, porque é uma linha muito tênue, né, produzir conteúdo com essas abordagens envolvendo preconceito, diversidade, quebra de paradigmas estruturais, é uma coisa meio do DNA da Pinguim isso, né, Célia? Isso aí, assim, desde o começo, talvez até por a gente ter começado a história nossa, ter começado na TV Cultura, numa época tão bacana, e que a TV Cultura tinha programas, né, tão, além de politicamente corretos, eram muito inovadores e criativos, né, então juntava essas coisas. Eu acho que a gente aprendeu, assim, foi um pouco a nossa escola, né, a gente aprendeu a pensar muito nisso desde do conceito, do roteiro, né, de ter esse respeito com a criança. E aproveitando que a gente está falando disso, eu repasso uma pergunta enviada pelo empresário Luciano Machado para você. Ele diz o seguinte: Célia, como surgiu a ideia de mandar a Luna para a estação espacial e de uma amiga africana? Perguntasse, hein, Luciano? Valeu, meu velho. Então, a história assim, da série, o pensamento, né, desde a primeira temporada foi o seguinte: a primeira temporada ela tá no bairro dela, então ela vê as pesquisas no quintal, as coisas, e ela consegue andar, tipo, nos quarteirões ali perto da casa dela. Ela vai na padaria, ela vai no correio, e numa padaria, correio e mais um lugar, que são as coisas que ela frequenta. Era na veterinária, que é onde ela leva o Cláudio e tal. E a gente, isso foi a primeira temporada, 1 e 2. Aí na temporada 3 a gente resolveu, a gente sente falta um pouco da natureza, porque ela vive na cidade. Então a gente fala, então na temporada 3 a Luna vai pro sítio. Então ela vai ter uma convivência com os avós, porque os avós é uma coisa muito importante na vida da criança, e eles têm, né, um conceito, assim, o jeito que o avô se relaciona com o neto é completamente diferente do jeito que os pais se relacionam, né? Então a gente achou que era muito importante trazer também essa relação, e eu pude ver, a gente fez uns episódios que passou no cinema e eu assisti com outras crianças, e na hora que apareceu os avós, né, falaram, vovó, olha a vovó, senti uma super conexão com esses avós aí. Aí quando foi na temporada 5, a gente pensou, na temporada 4 e 5, a gente falou, bom, agora seria legal que a gente juntasse um pouco de... Tô falando tudo isso para chegar na estação espacial. Claro, né? Claro, sim. Aí, na temporada 4 e 5, a gente pensou, a gente gostaria de juntar um pouco das ciências humanas. Então, vamos trazer, assim, diferentes culturas, diversidade. Foi bem no momento... Também essas decisões são muito influenciadas pelo que está acontecendo no mundo. Então foi bem no momento em que estava tendo problemas com os refugiados e situações de muita tensão, né, essas ondas migratórias e bloqueios e tal.
Célia, desculpa te interromper. Essa decisão de conceito da temporada, ela é uma decisão exclusivamente sua e do Kiko? Ou rola um brainstorming na produtora? Vocês envolvem a equipe inteira? Como funciona isso? O ponto de partida é eu e o Kiko, principalmente. Certo. Aí a gente acaba discutindo isso com os roteiristas que trabalham, até para eles darem ideias e a gente, né, ver quais possibilidades que tem, né, cada abordagem. E depois também é muito discutido com o canal, que eles têm que aprovar também isso. Então, nesse caso, a gente queria muito falar um pouco sobre a diversidade humana. A gente queria que ela fosse para a Índia, que ela fosse para diferentes lugares do globo. Então a gente criou esse conceito que ela e a família estava viajando num trailer e que também é uma ideia que eles estão a trabalho, né? Que o pai é fotógrafo, a mãe é antropóloga, então tá todo mundo trabalhando e durante aquele ano eles viajaram pelo mundo. E aí então é como se o universo da Luna fosse ampliando, entendeu? A cada temporada. E quando a gente fez essa viagem pelo mundo, a próxima etapa, e coincidiu de novo com várias viagens espaciais e agora com muita discussão assim sobre qual que é o objetivo de você agora, que mudou o objetivo de você ir para a Lua, né? Que agora a Lua passa a ser uma base para você explorar outros planetas mais distantes, a ideia de você ter a possibilidade de fazer a terraformação em algum planeta fora, a ideia, todas essas questões espaciais, elas entraram muito na mídia, né? De projetos de espaço e tal. E a gente viu que a Luna também já tinha dado a volta ao mundo, então que era o momento dela, né, ir para fora e uma possibilidade muito legal que é você observar a Terra de fora. E ao observar a Terra de fora, aparecem outras questões. E também aparece o quanto a Terra é especial, que é uma coisa que logo eles perceberam, né? No primeiro episódio da temporada da Estação Espacial, eles viram que tinha aquela fina camada de atmosfera e que é um negócio que não tem nos outros planetas e como aquilo era frágil também, até por ser tão fino, né? Sim. E esse equilíbrio todo. E então a gente percebeu que tinha uma possibilidade ali de mudança de perspectiva, né? De você observar a Terra, né? Como era, aliás, era a frase que estava na primeira Bíblia de Luna, observar a Terra como um laboratório gigante. Genial! Muito legal porque cria infinitas possibilidades totalmente, né? A ideia da amiga africana de mandar ela para a estação espacial, teve algum motivo em específico? Então, essa amiga, ela já apareceu na temporada, ela tinha aparecido na temporada 4 e 5, quando ela deu a volta ao mundo, quando elas foram viajar, e uma das viagens apareceu. Vê que nas estações espaciais tem esse conceito, né, de trazer pessoas do mundo inteiro. E a gente achou que seria muito legal ter a amiguinha que ela tinha conhecido na outra temporada, né? E também dela ser negra, ter uma representatividade. Ela não é assim que a gente fala, ela é africana, ela tá, né? A gente fala um pouco do país dela, da história dos pais, os pais são cientistas e tal. E tem uma história legal também que ela não gostava de ciências, né? Então ela estava meio chateada, ela não queria ficar na estação espacial e a Luna, então serviu de um contraponto também para a Luna eles entrarem com esse conflito e mostrar para ela como podia ser legal, né? Sim. Bom, o Luciano que perguntou agora para a Célia é meu convidado confirmado para um programa que vai para o ar aí muito em breve, e o tema que ele vai participar vai ser como criar filhos em um mundo racista. Estou muito ansioso por esse bate-papo também. Obrigado, Luciana, pela pergunta. E, Célia, alguns dos maiores canais do YouTube hoje, eles são voltados para as crianças. Qual o impacto positivo e o lado negativo do YouTube nos negócios? Olha, a gente teve uma mudança muito grande, né, no YouTube, a partir de janeiro, que eles mudaram, tiveram uma questão, né, nos Estados Unidos, que houve uma multa... A monetização, né? Pela questão, da privacidade das crianças e tal, e aí eles mudaram toda a monetização. Então, o canal do YouTube para nós era importante no sentido de resultado financeiro, até porque
criava uma certa estabilidade, né? Com todas essas dificuldades de financiamento que a gente vive aqui no Brasil, é muito difícil manter uma equipe. E a Pinguim, consegue manter uma equipe estável de animação, que é muito raro, porque normalmente os estúdios contratam só por projeto. E a gente tem equipe fixa. E o YouTube era importante nesse sentido. E só que a partir de janeiro ele deixou de ser importante. A gente passou, o nosso faturamento diminuiu assim, diminuiu tipo 100 vezes, assim, é uma coisa absurda. Drástica Hoje mesmo. praticamente não é uma coisa que vale a pena em sentido de negócio. A gente mantém o canal pela questão de tá chegando para mais crianças que não têm TV por assinatura, manter, né, esse universo aí do público da Luna, mas é uma coisa que a gente precisa talvez repensar, né, esse modelo, porque acaba não sendo viável manter o canal, né, porque o canal dá trabalho, né, não é só você subir lá, tem toda uma equipe voltada para esse canal do YouTube. Então tem sido um desafio manter o canal da forma que tá. Em 2017, eu acho, a equipe da Pinguim fez contato comigo para levar minha filha para fazer um teste do aplicativo que vocês estavam desenvolvendo da Luna, aí na sede de vocês. E assim, ela chegou aí, ela queria levar tudo, né? Até a bonequinha da Luna que tem lá na porta. Ela queria pegar tudo. E foi muito legal, assim, ela participou desse piloto, o aplicativo veio a ser lançado depois, e aí eu tô falando disso porque eu quero perguntar para você com relação aos aplicativos. Aplicativo é um bolo que ainda tem fatia para todo mundo ou já é um mercado muito disputado? Não, tem bastante espaço, eu acho, para todo mundo, mas para mim, assim, o grande desafio dos aplicativos, especialmente no infantil, é que é difícil também a monetização. A gente precisa, sei lá, que os pais vejam um valor naquele aplicativo para poder baixar a versão paga, né? Porque sempre tem a versão gratuita, que a maioria dos pais baixa e depois acaba não baixando, né? Se tiver uma versão maior ou se tiver que baixar alguma coisa paga, a maioria não paga. E o que acontece é que também muda toda hora o sistema dos celulares, né? A Apple, o Android, não sei o quê, muda. E você toda hora perde o trabalho que você fez, você tem que fazer tudo de novo. Aí quando você vê, cadê aquele joguinho que a gente fez? Saiu. Tem que fazer de novo. Então é muito difícil isso ser viável, até por isso que eu acho que ainda tem bastante espaço, né? Porque você, no caso do infantil, acaba sendo bem difícil a viabilidade desses aplicativos. E isso não só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, assim, para criança pré-escolar e tal, né? E até faço uma ponte aqui com uma pergunta da nossa ouvinte Lani Vilas Boas. Ela pergunta o seguinte, Célia, diante de tantos conteúdos à disposição das crianças, hoje em dia, muitos que nem são educacionais e que são só chicletes feitos apenas para viralizar, o que motiva você a desenvolver conteúdos mais pensados que eduquem os pequenos ou contribuam para uma formação mais bem estruturada? Acho que ela quis dizer até naquela coisa do pensar além do departamento comercial, né? Olha, isso, na verdade, é o que mais motiva a gente, eu e o Kiko. Assim, acho que a gente eu sou apaixonada por criança, eu acho que é a coisa mais mágica, mais incrível que tem, você ter o privilégio de conviver com uma criança, né? Nossa, é uma coisa... Meus filhos já cresceram, assim, quando eu posso estar com criança, assim, eu vi o que eles falam, o que eles pensam, e eu acho que é a coisa mais bacana que tem. E eu também, eu acho que como mãe, eu tive a experiência de assistir os meus filhos assistindo esses conteúdos que não são legais, né? Então eu lógico que estava sempre muito por perto e tentei, né, pontuar sempre, por exemplo, publicidade quando não é verdadeira, excessiva. No caso do Dia das Crianças, chovia milhões de propagandas e eles ficavam loucos me pedindo todas as coisas que viam. Então, assim, eu acho que, eu como mãe, né, eu vi isso acontecer, é uma coisa muito cruel, porque a criança não tem proteção nenhuma. Ela é aberta para aquelas mensagens e ela não tem como distinguir uma coisa da outra. E se ela não tiver aquilo, o impacto emocional que pode causar nela também é muito grande, né? Uma frustração, né? E
e gera um conflito dentro de casa, é tudo muito ruim. E, por outro lado, quando você faz um conteúdo bacana, ou, né, quando você vê a criança assistindo um conteúdo que traz essas informações, que provoca a criança para ela aprender, para ela buscar, para ela pesquisar, né? Você percebe aquele efeito na criança, assim. E a gente está num país que tem criança que passa mais tempo, mesmo antes, né? Antes da pandemia, Sim. Existem crianças que passam mais tempo na TV do que na escola, né? Então, são escolas públicas que têm 2 horas de aula, 3 horas, e a criança passa 6 horas vendo TV. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência do papel da televisão na vida da criança. E se a gente tivesse conteúdos todos bacanas e bons, a gente poderia realmente ter realizar esse sonho de que a TV fosse uma coisa boa, né, para a criança, trazendo coisas boas, a TV e a internet. Agora, se você acaba... Então, assim, para mim não tem sentido nenhum produzir uma coisa que não traga essa abertura na cabeça da criança. Vocês levaram o Peixonauta para o cinema. Como que foi produzir para esse tipo de mídia? Eu adorei, assim, apesar que foi um desafio, porque a gente estava muito acostumado com o formato da série, que são pequenas histórias que se fecham, né, começa e acaba, e que tá sempre na mesma... Não tem uma mudança tão grande o personagem, né? Então a gente sofreu, assim, para, né, conseguir chegar no roteiro e tudo, acho que teve muitas idas e vindas. Mas o que eu gostei muito é que você tem mais tempo de trabalhar com, por exemplo, na qualidade da animação, dos cenários, tudo com muito mais sofisticação, né? Então, uma coisa muito... te recompensa muito, assim, assistir o resultado. Ficou super legal o filme. Outra coisa que eu adorei também é ver com crianças, né, o filme. E porque as crianças, você não precisa nem depois fazer nenhuma pesquisa, porque eles vão comentando durante o filme tudo que está acontecendo. Então, é uma coisa muito legal, assim. Feedback imediato ali. Feedback imediato. Eu gostei muito. A parte difícil é a parte realmente da divulgação. A gente não tinha uma verba grande de marketing, tinha pouquíssimo marketing. A gente, quando lançou, acabou... A gente tem problema de distribuição de cinema. Muito difícil competir com filmes estrangeiros, e nosso filme estreou assim na mesma semana que um filme da Pixar e um filme não sei se era da Disney, 2 produções grandes, sabe? Sim. Então é muito difícil lógico, depois assim, o filme teve a vida dele prolongada, assim, porque foi para Netflix, ele tem vendas internacionais, nas plataformas ele acabou tendo bastante continuidade. Mas no cinema ele poderia ter tido mais público, sabe? Se não fossem todas essas dificuldades, assim. Então acho que isso é um desafio mesmo para o produtor brasileiro. Mas foi vantajoso ao ponto de vocês pensarem em novas produções para cinema? Tem mais alguma coisa em mente de vocês? Sim, então a gente agora tá para lançar um longa, que na verdade o lançamento era para ser agora, no Dia das Crianças, em outubro, mas como teve a Covid, a gente teve que suspender, né, lógico. Sim. Que é o filme da Tarsilinha, que é uma aventura baseado na obra da Tarsila do Amaral. E é um filme assim que a gente está fazendo há muitos anos, um filme que está muito bonito e está em fase de finalização, e agora a gente ainda não sabe como que a gente vai lançar, se a gente vai lançar só nas plataformas digitais ou se a gente vai esperar o cinema voltar, a gente está ainda estudando. Ô Célia, para a gente encerrar, quais são as suas referências profissionais? Olha, eu tenho assim, coisas que me inspiraram, né, para trabalhar com animação, né? Ou com histórias mesmo. Agora mesmo eu tô olhando aqui uma foto do Kino, né, que fez a Mafalda. E a Mafalda, para mim, assim, foi uma personagem que eu amava, adorava. Meu pai comprou todos
livros da Mafalda, então eu acompanhava muito, né? Eu lia em espanhol, a gente viajava para Buenos Aires, e para mim a Argentina era a Mafalda. E eu acho, assim, que é uma personagem incrível, né? Não é originalmente de animação, mas, assim, pelo complexidade dela, ou como ela consegue tratar de assuntos assim tão importantes, né? É uma personagem que sempre me fascinou. E em termos de animação, eu gostava muito das animações antigas, né? Da Hanna-Barbera, gostava muito do Tom e Jerry pela animação em si. E hoje eu admiro, né? Muitos produtores de animação, de cinema, né? Não só as produções 3D e superproduções, que aí eu acho que é uma coisa que é muito louca, porque eles têm um orçamento que a gente não consegue nem imaginar como que eles podem conseguir gastar todo aquele dinheiro. Mas eu gosto muito de trabalhos de cinema onde eu vejo, assim, que tem um trabalho mais artístico, né? Como eu gostei muito é um filme já mais antigo, que era o Kirikou, que é do Michel Ocelot, que também fez uns outros filmes, assim, né, que tem assim, além de uma história legal, uma arte original, diferente. Eu gosto do Miyazaki, mas eu não tenho uma referência profissional no sentido mais, assim, de a pessoa em si, sabe? Sim. Eu acho que o nosso caminho aqui foi muito único, pelo contexto brasileiro, pelas dificuldades que a gente enfrentou aqui e enfrenta ainda, né? A gente não tem muito, sabe, um parâmetro. Bom, nosso episódio especial Dia das Crianças chegou ao final. Quero transmitir todo o meu afeto a você, paizão, a você, mãezona, pela companhia até agora. Eu espero que tenha sido tão rico para vocês quanto foi para mim, porque eu saio daqui com uma percepção muito diferente e mais madura no que tange a esse tipo de produção infantil. Meu agradecimento especial também à nossa parceiraça Philips Avent, que é a marca número 1 no mundo em recomendação por mães para a linha de cuidados para mamães e bebês. Célia, olha, realizei um grande desejo antigo, que era de bater um papo contigo hoje. O Paternidade.doc acabou proporcionando esse encontro e, como imagino a correria que deva ser a sua rotina, quero agradecer demais por emprestar seu precioso tempo para compartilhar sua experiência com a gente. Foi muito generoso da sua parte. Muito obrigado, Célia. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Ô Célia, quem quiser conhecer melhor o trabalho da Penguin Content, quer deixar o site, redes sociais? A gente tem o site pinguincontent.com, e aí as redes sociais, assim, acho que né, os canais do YouTube, do Show da Luna, o Peixonauta, agora o Charlie, entrevistador de coisas. Acho que o melhor jeito de conhecer o trabalho da gente é vendo as produções, né? Inclusive, meu abraço aí para todo mundo da Penguin Content. Eu sou fã de vocês, viu? Toda a equipe aí, sem exceção. Que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho com tanto amor e profissionalismo, porque é sempre conscientes, né, do papel importante que vocês têm na sociedade de forma sustentável. Meu abraço a todos vocês. Obrigada, pessoal, um abraço. Siga o Fernando Giffer nas redes sociais, @FernandoGiffer, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas por lá. E anote aí na agenda, assim que a quarentena acabar, chegará às prateleiras pela editora Lumen Juris, meu quarto livro, Paternidade.doc, que leva o mesmo nome do podcast. Está ficando incrível. Valeu, gente, e até a próxima. Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer.